Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 51ª reunião ordinária desse terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras. 1. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação. Oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente. Diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares. Comunicar à autoridade judiciária periodicamente os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal. Informar periodicamente o adolescente internado sobre a sua situação processual. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem. Obrigado, vereador. A todas as senhoras e senhores que se fazem presentes hoje aqui no plenário, sejam muito bem-vindos. A todos aqueles que nos assistem pela internet também, sejam muito bem-vindos a essa sessão. Aos integrantes da imprensa, obrigado pelo prestígio. Senhores vereadores, cópia da ata da 50ª reunião ordinária foi enviada a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 50ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 50ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 50ª reunião ordinária. Solicito ao secretário, vereador Marco Redlich, para que faça a leitura do expediente. Ofício 567/2019 do GAPRE. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos o projeto de lei 360/2019, com a respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Projeto de lei 360/2019 do Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 568/2019 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 358/2019, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 176, elaborado pelo vereador Jairson Sabino, encaminha em anexo o ofício 48/2019, provindo da Fundação Cultural de São Bento do Sul. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Ofício 569/2019 do GAPRE. Resposta ao ofício. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 357, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, referente requerimento de informação de número 177, elaborado pelo vereador Fernando Malon, encaminha anexo memorando interno 278, provindo da Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Atenciosamente, Magno Bauman, prefeito municipal. Indicação 1812, de Claudimar Vatroba, ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e sabramento da estrada Sertãozinho, no bairro Serra Alta. Ofício 24/2019, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Bento do Sul, CONSEA, vem por meio deste encaminhar a cópia do relatório final da terceira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Bento do Sul, ocorrida no dia 26 de setembro de 2019. Sem mais para o momento, atenciosamente, Vilmar Kanzler, presidente do CONSEA São Bento do Sul. Obrigado, vereador. Nesse momento, passaremos à entrega de moção
Vereador abaixo-assinado, os vereadores abaixo-assinado, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresenta a moção de aplauso nos termos que seguem. A segunda entidade mais antiga de São Bento do Sul, fundada apenas 8 anos após a fundação do município, considerando que o acervo da biblioteca foi construído ao longo de sua história, em sua grande maioria com livros doados pela comunidade, enfim, diversas considerações, considerando que, desde o ano de 1941, a Sociedade Literária está instalada em um prédio próprio, o qual é tombado pelo patrimônio público estadual, considerando que, no período da Segunda Grande Guerra, ela foi obrigada a mudar o seu nome para a Sociedade Literária São Bento, como era proibida a língua alemã no Brasil, e na maioria dos títulos da Sociedade Literária eram escritos em alemão, teve que fechar as suas portas, enfim, por vários motivos, a Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, acatando a proposição do vereador Edmar Geraldo Salomão, Edi, orgulhosamente cumprimenta e aplaude a Sociedade Literária São Bento pelos 138 anos de atividades. Essa moção de aplauso foi apresentada pelo vereador Edi, também subscrita pelos vereadores Jaime Pedro Ferreira de Lima e Marco Rodrigo Redrich, e foi aprovada por unanimidade nesta casa. E passamos, então, nesse momento, a fazer a entrega da moção de aplauso àqueles que representam a sociedade literária hoje aqui. Então, solicito que os representantes, pode vir toda a diretoria aqui, até para fazer uma foto, e peço ao vereador Edi, os vereadores Marco e Jaime, para que façam a entrega da moção à diretoria, aos representantes da sociedade literária presentes aqui nessa noite. Muito bem. Feitas as fotos e feita a entrega, nós deixamos à disposição a tribuna para... O Walter vai fazer uso da tribuna, Walter. Fique à vontade para fazer uso da tribuna para fazer as suas manifestações. Gostaria inicialmente de saudar o presidente da casa, Peter Alexandre Neubühler, saudar o vereador que fez a indicação dessa moção de aplauso, Edmar Geraldo Salomão Edi,
demais vereadores, uma saudação especial à nossa diretoria da Sociedade Literária, o senhor Alberto Copos, Afonso Scheidt, Elisete Tondello, Karl-Heinz Timmer e o nosso administrador, o Elcio Líbio. Uma saudação à minha esposa Margarete, à imprensa e demais presentes. Inicialmente, queria agradecer a lembrança dessa moção de aplauso, e nós nos sentimos muito honrados e orgulhosos de recebê-la, visto os 138 anos que essa sociedade trabalha na comunidade de São Bento do Sul, como você mesmo falou, muitas vezes com dificuldade, momentos difíceis, mas nós estamos aí. E eu vou mostrar para vocês como nós chegamos aí. Essa é a parte mais importante. Já foi dito na própria moção alguma característica da sociedade literária, mas a sociedade literária, é importante que se diga, ela foi fundada apenas 5 dias após o Zengarrale. Então, é a segunda entidade mais antiga de São Bento, apenas 5 dias após a fundação do Zengarrale. E ela tem uma característica muito importante, porque ela conseguiu, os imigrantes, no caso, conseguiram reunir esse trabalho da comunidade em função desse trabalho cultural, e isso conseguiu se manter, embora todas as dificuldades que foram mencionadas aqui, principalmente no caso da Segunda Grande Guerra. E ela continuou se mantendo, e hoje nós podemos dizer o seguinte, algo que pouca gente sabe. Talvez não, com certeza, pelas pesquisas que nós efetuamos, a sociedade literária é a única na América Latina nesse molde de sociedade, ou seja, uma biblioteca tipicamente privada, não vinculada a nenhum órgão público, a nenhuma instituição, a nenhuma ONG, enfim, uma entidade totalmente independente e mantenedora através de suas próprias receitas. É um modelo que nós temos certeza ser único na América Latina pelas pesquisas que nós fizemos. Evidentemente que, ao longo do tempo, a sociedade literária tem mudado um pouco o seu modo de atuação, inclusive os seus objetivos. Hoje, de uma emprestadora de livros aos seus sócios, nós estamos colocando a sociedade literária num contexto mais comunitário, e hoje ela presta outros serviços. Nós fazemos lançamento de livros, fazemos contação de histórias, fazemos cursos, fazemos oficinas de literatura, enfim. Ela foi colocada na comunidade não só como uma biblioteca que empresta livros, mas que faz outras muitas atividades culturais. Cabe também, é importante dizer que, dos últimos presidentes, nós temos em vida o Silvio Vieira, o Mauro Ozoski, Karl-Heinz Timmer e, no caso, eu. E o Marcos Roberto Scheidt. Mas eu gostaria aqui de fazer uma homenagem especial a 2 saudosos ex-presidentes. O seu Eduardo Zeitman, que presidiu a entidade de 1986 até 96, no momento da sua morte, e o seu Marco Scheidt, que presidiu a entidade de 86 até 98, sendo em seguida substituído pelo Karl-Heinz Timmer. Esses 2 ex-presidentes foram responsáveis pelo alavancamento do patrimônio da sociedade literária, o que faz com que hoje a sociedade literária ela tenha recursos suficientes para se manter com folga. Então, cabe aqui essa homenagem a esses 2 ex-presidentes, Eduardo Zeitman, que por 10 anos presidiu a sociedade literária, e ao seu Marcos Scheidt, pai do Paulo Roberto Scheidt, sogro do Karl-Heinz Timmer, que por 12 anos presidiu a sociedade literária. Acho que é muito importante fazer essa menção. Faço outra menção também a 2 pessoas que por mais de 30 anos se dedicaram à sociedade literária, o saudoso Herbert Kardauck,
que trabalhou até os 92 anos na Sociedade Literária, e a dona Teolinda Copes, em vida ainda, que permaneceu na Sociedade Literária até os seus 94 anos. Faço questão de fazer essa menção. Eu agradeço muito à diretoria da Sociedade Literária, aos seus sócios, poder público, à comunidade, em especial também um agradecimento ao Elcio Líbio, que é o nosso administrador e toca aquela entidade com grande êxito, nós podemos dizer. Eu finalizo agradecendo novamente a Edmar Geraldo Salomão e a Câmara de Vereadores, e convido todos os presentes e a comunidade a visitar nossa sociedade literária, nos ajudando desse modo, nesse projeto de incentivo à literatura em São Bento do Sul, não só na leitura, mas também na escrita. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Walter, pelo trabalho, pela dedicação, pela voluntariedade com que vocês executam o que fazem em prol da história e da literatura, enfim, da cultura de São Bento do Sul. Então, parabéns a vocês, abnegados, que dedicam do seu tempo, dedicam das suas horas, muitas vezes de folga, para fazer algo pela comunidade, por São Bento do Sul. E por conta disso, que aí eu quero parabenizar o vereador Ede, mais uma vez, pela propositura desta moção de aplausos a uma entidade tão importante como é a Sociedade Literária de São Bento. Então, parabéns mais uma vez, e esta casa sempre está de portas abertas. Obviamente que não poderíamos deixar de aplaudi-los pelo que representam para o município de São Bento do Sul. Muito obrigado. Dentro da ordem do dia, eu encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 360, o projeto de lei 360 do Executivo. Aos representantes da sociedade literária, fica o nosso convite a permanecerem na sessão, fiquem muito à vontade. Agora, se tiverem algum compromisso, alguma situação, que fiquem muito à vontade também, no momento em que acharem interessante para se retirar. O nosso desejo é que permaneçam, mas nós entendemos que há outros compromissos. Eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 104 do Legislativo, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibler, que inclui o artigo na Lei 2.983, de 27 de março de 2012, e dá outras providências. Senhores vereadores, apenas para, a título de entendimento, para aqueles que não viram a primeira discussão, não estiveram presentes na primeira discussão, inclui um artigo 5º-A na Lei 2.983, criando uma função gratificada de pregoeiro na Câmara de Vereadores, assim como já foram criadas essas funções gratificadas para outros entes, tanto do Executivo, também aqui no Legislativo, nós achamos importante, já fizemos essa defesa, e também os senhores já se manifestaram com relação a esse cargo ser importante, pela relevância que existe no cargo de pregoeiro, pela responsabilidade que ela tem esta pessoa tem sobre os seus ombros. Então fica aqui o projeto de lei criando então essa gratificação de R$ 800 para a pessoa que for responsável pelos pregões na Câmara de Vereadores. Então eu solicito aos vereadores a aprovação desse projeto de lei. Continua a discussão. Vereador Ede. Senhor presidente, senhores vereadores, como já falei na discussão anterior desse projeto, na primeira discussão, essa vem preencher uma lacuna aí que existia na Câmara de Vereadores, até porque nós, até quando presidíamos o parlamento, vimos encontrando às vezes séria dificuldade na questão do pregoeiro, porque não vou ser, eu não quero ser, que eu já coloquei na primeira vez, e agora fica decidido, inclusive com essa função gratificada aí, de R$ 800, vai ser nomeado uma pessoa pregoeiro e ela tem que ficar. No exato momento que sair, ela perde a gratificação e é afastada dessa função de pregoeira. Então, eu acho importante essa aí, em tempo,
se faz isso atendendo. A Prefeitura recentemente também fez esse projeto, porque lá também tinha essa dificuldade, porque nomeava-se assim, a bel prazer, que, não, você vai ser, não, eu não quero, não, você, não, também não, então eu vou ser. Então essa é uma função de bastante responsabilidade, então nada mais justo do que remunerar com essa gratificação, e a pessoa nomeada, eu tenho certeza que, além de fazer jus, ela vai ter um compromisso com a comunidade de São Bento do Sul. Então, nossos cumprimentos também, e nosso voto também é pela aprovação desse projeto. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei número 104 do Legislativo e solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 104 de 2019 do Legislativo Municipal. Em primeira discussão, projeto de lei 348 de 2019 do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, após estudos e considerações, bem como o seu aspecto legal, se pronuncia favorável ao projeto de lei 348, recomendando ao plenário sua tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento também se pronuncia favorável ao projeto de lei 348, recomendando ao plenário sua tramitação. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, da mesma forma, se pronuncia favorável ao projeto de lei 348. Em primeira discussão, o vereador Marco Redlich. Senhor presidente, senhores vereadores, então estamos tratando do projeto de lei 348 de 2019, foi enviado pelo Executivo Municipal a esta casa, e propondo algumas alterações em relação ao magistério público municipal, ou seja, para a área da educação do município, e essas alterações elas são resultado do acordo com o sindicato da categoria. Então, diversas manifestações e pedidos são feitos pelo sindicato toda vez que tem a negociação salarial, normalmente no mês de maio, e algumas dessas solicitações ficam a ser tratadas posteriormente para tentar algumas melhorias para as categorias, diversas categorias de servidores públicos municipais. Então, as alterações propostas nesse projeto de lei tratam da mudança da base de cálculo do pagamento das aulas excedentes. Hoje, os professores que fazem as aulas excedentes recebem uma remuneração por isso, mas baseada no vencimento inicial do cargo previsto no plano de cargos e salários. E o projeto aqui visa alterar esta base de cálculo para ser utilizado o valor do nível e da classe no qual o profissional está enquadrado. Então, a aula excedente ela acabava tendo o mesmo valor para todos os profissionais, porque era a base de quem entra no serviço público. E agora, na verdade, é o valor que cada profissional tem direito a receber pela sua evolução dentro da carreira. Então, a principal alteração proposta pela lei é essa mudança na base de cálculo da carreira do magistério para as aulas excedentes. Continua a discussão. O vereador Fernando Malô. Senhor presidente, senhores vereadores, o líder do governo explicou bem, é uma forma de você fazer a correção da situação para que eles passem a ganhar pelas aulas excedentes com base no seu salário atual. Tem gente que vai fazer aulas excedentes e já tem 10, 15 anos, já subiu na carreira. Não é justo que se receba pela base. Faço referência que essa retribuição ela foi instituída em 2005, no período em que eu era prefeito. E aí eu estava vendo, analisando, e vários artigos da lei original foram cortados porque não precisa mais. Agora tudo é com base no salário que a pessoa recebe. Então, naquele momento foi uma primeira forma de ser visto, e hoje, revendo a situação, eu entendo inteira a justiça, e por isso, como membro da comissão, presidente da Comissão de Educação, e como membro da Comissão de Justiça, que assinei favorável e sou plenamente favorável à aprovação desse projeto de lei. Continua a discussão. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, também sou favorável a esse projeto, e acho que em tempo ele veio beneficiar a categoria, né,
que tanto tem feito pela educação em São Bento do Sul. E achei importante a colocação também na mensagem, onde que houve a conversação, primeiramente com o sindicato e os demais interessados, que são os próprios professores na questão, porque tem que parar com esse negócio de enfiar a goela abaixo do negócio. Às vezes o projeto vem, senhor presidente, já sem conversar com ninguém. Eu tenho chamado a atenção aqui dessa questão, volto a falar da questão que eu falei anteriormente, não tem nada a ver com esse projeto, mas na questão de sempre se ouvir o sindicato. Vamos lá, vamos ver o sindicato, que é o legítimo representante dos funcionários, e aí se encaixa os professores, que é a maioria, né, dos funcionários do município. Então, nada mais justo que se faça justiça com esse projeto que veio em tempo para disciplinar essas aulas excedentes e as alterações que eram necessárias ser feitas. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. De fato, senhores vereadores, essa é um dos itens que consta já da pauta de negociação com o Executivo há algum tempo, e realmente vem agora corrigir algo que entendemos realmente ser injusto, né? A pessoa presta um serviço, está há 5 anos no serviço público, 10 anos no serviço público, o horário normal dela, ela recebe R$100. E na hora excedente, que é onde o Executivo pede para que ela faça 1 hora a mais, ela recebia a menos o valor do salário inicial da categoria, da sua categoria. Então, traz justiça essa modificação. Não existe uma alteração significativa nos valores do ponto de vista para a Prefeitura, para o Executivo, para a Secretaria de Educação, mas, individualmente, isso acaba fazendo diferença, porque realmente vai ser remunerado pelo valor que a pessoa presta o serviço, na sua categoria, no valor do salário base individual de cada professor. Então, eu creio que é uma forma de se fazer justiça, né, no que diz respeito à remuneração do professor. Então, eu me coloco completamente favorável à aprovação desse projeto de lei. Continue a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Solicito ao vereador Marco Rodrigo Redlich que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas no projeto de lei número 106 de 2019 do Legislativo Municipal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronuncia favorável ao projeto legislativo 106, recomendando ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Indústria, Comércio, Agricultura, Transporte e Meio Ambiente se pronuncia favorável ao projeto legislativo 106, recomendando ao plenário sua tramitação. Em primeira discussão, projeto de lei número 106 de 2019 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Dagmar Nogueira, que denomina de Antônio Fari Júnior, Rua do Município. Com a palavra, vereador Dagmar. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um reconhecimento de um lavrador, né? Eu assim, tenho a honra de citar essa palavra. Eu me sinto assim orgulhoso porque mexe com as minhas raízes. E São Bento do Sul é o que é hoje por causa dessa toda mão de obra e todo mundo que veio para cá, empreendeu e fez o que, né, tinha que fazer. E quando um lavrador é chamado à memória e eternizar seu nome numa rua, eu acho fantástico, sabe? Porque no caso do senhor Antônio Fari, tem toda uma história envolvida, né, o contexto da comunidade Rio Vermelho povoado, e a sua filha nos trouxe as informações, e já é um loteamento, né, chamado Maria Fari Halbert, do bairro Xirã, qual consta como uma das pertencentes ao Programa de Regularização Fundiária, projeto Lar Legal, com extensão de 155 metros, largura de 12 metros. Né? Então, é reconhecimento de alguém que já participou dessa comunidade, já fez história, já não está mais entre nós, mas é alguém que a comunidade que reconhece como uma pessoa distinta pelos seus trabalhos, pelos seus préstimos
voluntários nessa comunidade. Então, finaliza dessa forma. O homem trabalhador envolvido na comunidade onde morava, gostava de prestar serviços voluntários, ajudando nas festas de igreja, aquela tradição, né, que todo agricultor, todo lavrador tem, se envolve completamente na sua comunidade, não só faz o seu trabalho durante o dia, mas tem o seu, entre aspas, hobby de servir a comunidade. E o que marca a história e cria laços afetivos, laços de família, cria seus filhos, cria vínculos, cria uma tradição, constrói um legado de família, de filhos, de herança que é indivisível. Então, nossa solicitação para que os demais vereadores, os pares, possam aprovar o reconhecimento desta nobre pessoa ali da comunidade de Rio Vermelho e Povoado como o nome de uma rua nesse referido loteamento. Obrigado. Continua a discussão. O vereador Edi Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o vereador Dagmar Nogueira. É interessante isso aí, vereador Dagmar, é que os proprietários lá já meio aflitos na questão da denominação dessa rua, eles tinham inicialmente conversado com o vereador Maurício Maia, né, vereador Dagmar, e na sequência com Vossa Excelência, e depois, até numa ocasião, me chamaram lá também para ver essa questão, que já estava em suas mãos, e a gente achou muito importante a legalização disso aí, porque esse está dentro daquela regularização fundiária do projeto Lar Legal. Isso é um acerto que houve entre o Ministério Público e a Prefeitura, né, e os moradores e tal. São ruas que não tem nome, a pessoa não pode fazer nada, o correio não pode chegar lá, não pode atender. Achou-se uma solução e criou-se essa denominação de Lar Legal. Lar Legal é o nome da denominação para achar uma solução, e se achou-se uma solução para resolver algumas questões não maiores, mas médias e menores, com essa denominação de Lar Legal, e colocar em dia, até porque o uso já é feito pelo município dessas ruas, a prefeitura faz a manutenção das ruas, mas é uma coisa que não é legal. Por exemplo, a maioria das ruas do município, já tenho dito isso aqui diversas vezes, não são ainda de propriedade do município. Então, devagarzinho vai se achando a solução para que o município escriture a seu favor essas ruas e possam ser denominadas. Então, eu quero cumprimentar o vereador Dagmar Nogueira por apresentar o senhor Antônio Fari Júnior em receber o nome e denominar. Essa rua a gente conhece, sabe onde é que é? É lá na região do seu Paulo Albeck, lá nos fundos da Vila Centenária, já fazendo quase divisa com a Shram, lá com o bairro Shram, denominado lá bairro Shram, está dentro do bairro Shram. Então, nossos cumprimentos e tem nossa aprovação por essa denominação, que também temos certeza que o senhor Antônio ficará perpetuado na história de São Bento do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação em uma próxima sessão. Senhores vereadores, havia previsto na nossa pauta a utilização de tribuna popular livre, mas o orador não compareceu, deve ter algum tipo de empecilho, né, alguma coisa que não pôde comparecer, mas fica eventualmente para uma próxima sessão, para remarcarmos a palavra livre do orador que estava para a noite de hoje. Sendo assim, passamos para a palavra livre. Temos 10 vereadores inscritos. Vamos conceder o tempo de 8 minutos para cada vereador. Solicito ao vereador Marco Redles que faça o sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Vereador Nivaldo Bogo. O senhor tem o tempo de até 8 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, internautas da imprensa, público presente, estivemos na última quinta-feira participando de um evento, até vou colocar as fotos lá daí, né? Um evento denominado Festa da Amizade, no bairro Serra Alta, realizado pelo grupo da melhor idade, terceira idade, do Eckendorf, grupo esse também mais conhecido como Círculo da Amizade. E foi uma grande festa, reunindo aí mais de 400 pessoas, o que nos alegrou muito. Temos uma participação efetiva, inclusive, lá dentro desse grupo, e quero parabenizar, inclusive, o grupo pelo trabalho que desenvolvem já. Essa é a 6ª festa, e a cada uma com um sucesso maior. Mas o que nos deixou um pouco triste, e lamentamos algumas situações que ocorrem, nós já discutimos, inclusive na época com a secretária, alguns problemas nesse sentido, foi a falta de participação, de representação do setor público, ou seja, da atual administração, inclusive, principalmente a secretária da Educação, da Assistência Social, que podia ter se feito presente lá. E dessas 400 pessoas, mais ou menos, que estiveram presentes lá, apenas 10 ou 20% era de São Bento do Sul. Tinha pessoas de fora, de outros municípios, de Agudos do Sul, de Piên, inclusive a primeira-dama. Já lhe concedo. O senhor me permite aqui, presidente, uma questão de ordem, o pessoal está reclamando aqui que está sem áudio, o pessoal que está escutando na internet. Obrigado, vereador. Obrigado. Vamos lá. E Agudos do Sul, Piên, inclusive a primeira-dama do Piên estava aí, Itaiópolis, Curupá, Rio Negrinho. E quanto à não presença dos representantes do governo, talvez não teria tanta importância no primeiro momento, mas o que, na verdade, a gente não quer entender ou não entende e não admitimos a torcida para que esse evento não aconteça com sucesso. E, inclusive, aqui nessa casa discutimos numa época aí, quando foi criada uma série de regras para impedir que o grupo desenvolva esse trabalho, e até porque é uma obrigação do município, até porque está previsto, inclusive, no Estatuto do Idoso, que o município tem esse compromisso com os idosos. E isso, inclusive, se não tem o apoio, mas que não se impeça o desenvolvimento, o sucesso desse grupo, porque isso acaba contribuindo, inclusive com o próprio município, que aí ele não precisa fazer certas coisas que seriam obrigação do mesmo. Então, os próprios grupos, eles têm recursos, têm condições de se manterem, né? E aí eu digo assim, já usei essa expressão em algumas outras ocasiões, é difícil subir hoje não se fala mais no pau de sebo, né, que era uma atividade nas festas juninas, etc. E é difícil subir um pau de sebo, muito mais difícil se tiver 2 ou 3 ou mais pessoas ainda puxando a pessoa pelas pernas, né? Então, me referi aqui na outra sessão também, que inclusive foi cortado os cafés, né, dos grupos da terceira idade, e aí eu vou usar mais uma expressão que se usava numa época aí, que na verdade não era bem essa o que estava acontecendo, mas deixa o homem trabalhar, eles diziam, né? Então digo, deixa o grupo atuar, que aí com certeza contribui
de forma significativa para o município. E aí, quando falo nessa questão, aí eu vou colocar uma situação aqui que justamente nesse dia, uma pessoa que tem bastante influência dentro dos grupos, indicada pelo prefeito, agendou, inclusive, excursões, né, para os grupos aqui, para não estarem presentes nesse dia. Então, acho que está na hora do prefeito rever essas situações e dar uma atenção especial com todos os grupos, né? Mas, se não for possível isso, então que não se prejudique aqueles que, por conta própria, fazem um trabalho e onde eles têm um dinheirinho para uma viagem, para o café, promovendo dentro daquele grupo. E outro assunto, hoje também fizemos uma indicação, inclusive ela está globalizada, a vereador Marco Redes até solicita que o senhor leve também esta reivindicação antes até que chegue a indicação, até porque eu digo assim que esse é um caso de saúde pública. Eu sei, o vereador Zeifica também sabe que não é possível se atender todas as situações, mas eu estou me referindo à questão da molha das ruas. Em época de calor, muito calor, molhou e meia hora depois está seco e por aí fora. Mas nesses dias mais quentes, onde o pó aumenta consideravelmente, então há necessidade de se dar uma atenção especial, porque, inclusive, na minha indicação, eu tenho ali colocado uma série de problemas que gera, né, em função do pó. Eu fiz essa indicação solicitando algumas ruas que são as ruas onde é que o pessoal tem mais me solicitado, que é a Ilka Franz, Estrada Fundão, Érica Inc, Tereza Conan, a Urca, a Rua da Urca, né, Gustavo Germano Branco também, que é uma rua de bastante tráfego e muito pó, Dona Francisca, entre outros. Então, se for possível adiantar essa solicitação à Secretaria de Obras e que fosse possível ser atendida, ficamos, desde já, agradecidos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 5. Vereador Cláudio Omar Votroba. O senhor tem o tempo de 8 minutos. Me abster, presidente. Próximo vereador inscrito. 8. Vereador Marco Rodrigo Redlich. O senhor tem o tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem hoje na plateia, os profissionais da imprensa aqui presentes, aos que nos assistem em suas casas, meu boa noite. Eu vou começar minha fala hoje na tribuna com uma indignação. Talvez os senhores acompanharam na semana passada no Jornal da Cidade um alerta da polícia com relação ao novo golpe que está circulando, que visa atingir entidades beneficentes. E eu tinha lido no jornal isso na semana passada, e a gente sempre fica, né, impressionado com as novas formas que acham para iludir as pessoas, até que passou a acontecer justamente com a minha esposa, que foi presidente de uma entidade em São Bento, caso não é mais a presidente, mas foi até a metade do ano, e uma pessoa se passando por alguém da Receita Federal, fazendo contato pelo WhatsApp, e passando informações, né, de destinação, de containers apreendidos. A gente sabe que isso já aconteceu no passado e a Receita já fez algumas destinações. Mas, passando que queria conhecer, falaram da entidade, queria conhecer, manda um ofício solicitando produtos, itens, porque a ideia deles é ajudar e fazer com que a entidade tenha recursos. E começou a envolver na conversa, e ela me mostrou as conversas. Eu falei, dá um pouco de corda para a gente ver até onde vai, né? E é exatamente como estava na denúncia no jornal, então eu acho interessante trazer aqui para a tribuna, para a gente nunca é demais alertar as pessoas, porque tem pessoas que caem nesses golpes, tem pessoas que se iludem e vão à frente e acreditam que é verdade porque eles têm uma lábia para parecer verdadeiro. Então, ele tem lá o distintivo da Receita Federal, usa na foto, uma foto da Receita Federal. Então, tinha 2 containers disponíveis, podia mandar para a entidade, se encaixava bem certinho no que a entidade trabalha aqui em São Bento, mas a única coisa é que, para mandar para cá o container, precisava pagar o frete. Então, precisava fazer um depósito na conta.
Aí ela comentou, não, mas a gente tem empresas parceiras aqui de São Bento, a gente consegue uma empresa parceira que está direto no porto, a gente pode buscar, não precisa. Não, mas veja bem, eles não vão ter autorização para entrar no pátio da Receita, então tem toda uma história envolvida. Então, você deposita R$600, é o frete de 2 caminhões, na segunda-feira vocês recebem os containers. Então, assim, gente, a gente sabe que existem várias formas, mas quando chega próximo da gente, assim, a gente vê como é audacioso, como eles são audaciosos. Então, eu gostaria de tomar um pouco do meu tempo aqui na tribuna para alertar mais uma vez a população de São Bento do Sul de mais essa forma de golpe e atingindo justamente quem trabalha com entidades beneficentes, né? Minha esposa foi presidente da Casa da Amizade, trabalha um trabalho 100% voluntário, 100% para ajudar a comunidade, e essas pessoas são carentes de ajuda, as entidades da cidade são carentes de ajuda. Então, as pessoas pegam no ponto fraco para tentar iludir, e algumas pessoas acreditam e acabam, às vezes, perdendo recurso com isso. Inclusive, né, já está sendo feito encaminhamento para a polícia, para ver justamente se consegue rastrear de alguma forma, ou tentar, até pelas contas que foram indicadas para depósito, são contas de pessoas físicas, né? Então, fica mais uma vez o alerta, porque para que as pessoas desconfiem realmente de tudo, né? Porque tem que checar, tem que verificar, porque às vezes pode estar ingenuamente caindo num golpe como esse, e depois quem leva prejuízo é a entidade ou a própria pessoa que às vezes acreditou no que foi dito. Passada esta questão, eu gostaria de falar sobre a campanha de vacinação. Recebi hoje, no grupo que eu faço parte da comunidade no Mato Preto, um aviso lá do posto de saúde, e também é interessante a gente reforçar aqui e replicar para a nossa população, principalmente porque as campanhas de vacinação não vêm atingindo ao público necessário para manter as doenças afastadas de nossas crianças e até dos adultos. Então, isso não é de hoje, a gente trabalha, né, no Rotary com as campanhas da polio, e nos últimos anos existem algumas campanhas contra a vacinação. Pessoas que dizem que as pessoas não deveriam se vacinar. E, por isso, algumas doenças estão voltando, como é o caso do sarampo. Então, no dia 19 de outubro e no dia 30 de novembro, que são sábados, todas as unidades de saúde do município estarão abertas para vacinação, das 8 às 17 horas. Então, agora, dia 19 de outubro, nesse sábado, né, todas as unidades de saúde estarão abertas para a vacinação. A campanha é vacinação contra o sarampo e febre amarela. Nesse momento, a vacina do sarampo é aplicada a partir de 6 meses até 49 anos de idade. A vacina da febre amarela é aplicada a partir dos 9 meses até os 59 anos de idade. E no comunicado diz, né, é importante que a família inteira compareça na unidade de saúde para que os profissionais avaliem o quadro vacinal de cada pessoa, mesmo que não tenha caderneta de vacinação. Então, vamos alertar, vamos falar para as pessoas, nossos conhecidos, aproveitar, quem não pode, durante a semana, no sábado, dia 19, para ir até o posto de saúde do seu bairro, para verificar, já faz uma limpa, né, da família, já vê quem tem, quem não tem, quem precisa tomar, já aproveita e faz a vacinação nos postos de saúde. Então, aproveita aí o dia 19 de outubro, é a campanha de vacinação contra o sarampo e a febre amarela. E o sarampo é uma questão que voltou com força, né? Principalmente os focos, né? Os registros no Brasil vieram do norte por causa da entrada de venezuelanos. A Venezuela era um local que tinha muitos focos de sarampo, mas já está em todo o Brasil. São Paulo tem inúmeros, né, milhares de casos, e a gente sabe que está próximo, então não dá para a gente aceitar que uma doença controlada como essa vá voltar simplesmente pelo fato de que a gente não vai tomar vacina, que as pessoas não se conscientizam de que precisa fazer a vacinação. Dito isto, da última palavra livre que tive aqui, faltaram alguns assuntos, quando eu estava falando em relação às obras de saneamento, que foi um tema bastante abordado na sessão da semana passada, mas gostaria de registrar aqui que está sendo lançada a licitação para a pavimentação das ruas Egon Ussmann, Áustria e Alexandre Binemann. A rua Egon Ussmann, para quem não se localiza às vezes pelo nome, fica ao lado da JL e vai até a lavanderia Quality, então passa pelo Parque Marista. E é uma obra importante porque ela acompanha a obra de saneamento e ela tem um custo um pouco elevado porque essa rua ela é de lajotas, a gente sabe quem passa ali sabe o estado em que estão aquelas lajotas e que não tem, nesse caso, como fazer a pavimentação sobre as lajotas, como é feito no paralelepípedo. Então, vai ser retirado todas as lajotas, vai ser refeita a base da rua para fazer a pavimentação. A parte que já é asfaltada fica mais tranquila, mas a de lajotas tem que ser toda refeita. Então, é mais uma
uma melhoria que vem junto com a obra de saneamento, até porque depois, com mudanças no trânsito que a gente vai ter, essa rua vai passar a ser mais movimentada, porque ela vai acabar sendo um desvio para quem tiver que transitar pela rua da delegacia, que vai, né, ter sentido único, para você sair do centro e ir para Centenário, você vai poder voltar por essa rua, pela Egon Usman. E a Rua Áustria e Alexandre Binemann são duas que vão até a Capela Mortuária, que estão com uma qualidade bem ruim. Uma parte, sim, senhor. Beleza, tudo certinho. Então, eu só fiquei preocupado com o que o senhor disse. Na parte de Lajota tem que ser feito tudo refeito. Na parte do asfalto vai ser mais fácil. O asfalto lá está horrível. Lá tem que ser feito tudo de novo. Porque o asfalto está terrível. É uma emenda em cima de outra emenda. Então, não sei se o senhor sabe se vai ser refeito o asfalto, porque lá está terrível, como estão nas transversais que ligam até a Capela Mortuária, até a rua de cima. Só esse ponto, obrigado. Sim, mas vai ser refeito também. Eu digo que o maior trabalho é na parte das lajotas por causa da base, né? Porque a lajota não dá sustentação para o asfalto. Mas a parte asfaltada também vai ser refeita. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 9. Vereador Paulo Zwefka. O senhor tem o tempo de até 8 minutos. Eu vou me abster da palavra. Próximo vereador inscrito. 10. Vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. O senhor tem o tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, nossos internautas, imprensa, boa noite. Gostaria de iniciar minha fala registrando aqui o falecimento do nosso ex-deputado federal, Marco Tebaldi, que vinha lutando contra um câncer, teve momentos de melhora e, não resistindo, veio a falecer nesse final de semana. Ex-deputado Tebaldi, grande pessoa, grande político, com certeza foi uma das autoridades que mais desembolsou ou trouxe recursos para uma das pessoas para a nossa cidade. Então fica aqui o registro do falecimento do ex-deputado Marco Tebaldi. Também gostaria de registrar o falecimento do meu tio, Dodani Ferreira de Lima, mais conhecido como Seu Doda. Também vinha lutando aí contra um câncer e desejar os meus pesares a todos os familiares e que realmente consigam encontrar conforto nesta hora triste. Também deixar registrado que no dia 13 foi dia do fisioterapeuta. Parabenizo o nosso presidente Peter pela passagem do seu dia. E amanhã, dia 15, dia do professor. Dia dessa pessoa tão importante nas nossas vidas e muitas vezes tão pouco valorizada. Aonde é a pessoa que forma a base, forma os alunos, forma todas as demais pessoas para que exerçam as demais profissões. E muitas vezes, não tem o devido valor. Gostaria de citar aqui, e é importante, no Japão, a única pessoa que não precisa fazer reverência a um imperador é o professor, pois ele é o mestre, é ele quem vai ensinar, vai formar a base de toda a sociedade, com respeito e valores. Então fica aqui o meu registro também ao dia do professor. Quero comentar um pouquinho sobre mobilidade. A mobilidade urbana é uma condição criada para que as pessoas se locomovam de uma zona ou de um bairro, de uma cidade, até uma outra. De uma maneira, talvez não tão rápida, mas com qualidade. Ainda que todos sejamos pedestres, muitas vezes quem está no volante não respeita quem anda a pé
ou em algum outro meio de transporte. Atualmente, os meios de transporte público e os automóveis são os meios mais utilizados para a locomoção. Os carros, no entanto, são um grande problema para a mobilidade, principalmente nos grandes centros, ou nas cidades onde não tem um bom planejamento, ou onde o transporte público é deficitário. Também, meios de transporte alternativo ou alternativos deveriam ser priorizados e valorizados. Uma mobilidade urbana sustentável é aquela que tem um transporte público de qualidade. Nós estamos acompanhando como anda o transporte público na nossa cidade. É uma novela que vem a cada dia com novos episódios e a cada dia com novas surpresas, e há um ata e não desata. Então, para uma mobilidade urbana sustentável, nós precisamos de um transporte público de qualidade, investimento em ciclovias e ciclofaixas, onde os meios alternativos, como a bicicleta, possam também usufruir e compartilhar o seu espaço. Precisamos de melhores calçadas para que os pedestres e as pessoas com necessidades especiais também possam se locomover nesse espaço. Cito isso porque, para chegar ao binário que foi instalado no bairro Oxford, conversando com alguns moradores e algumas pessoas, totalmente aprovado. Para outros, motivos de crítica. E vale citar aqui que precisamos urgentemente o binário entre a Quesimudel e a Rua do Fórum. Me perdoe, eu esqueci a Avenida São Bento. São medidas drásticas que vão trazer desagrado, sim, a um segmento da população. Mas nós não podemos prejudicar a grande maioria ou a maior parte da população em detrimento a alguns. Essas medidas são impopulares às vezes, e nós sabemos que precisa de coragem para fazer esse binário, porque vão vir reclamações, com certeza. Mas para chegarmos numa mobilidade adequada, com o transporte público e com meios alternativos, nós precisamos, é urgente, a nossa cidade precisa disso. Nós precisamos desses meios de transporte, nós precisamos dessa mobilidade, nós precisamos disso. Nesse e em outros lugares, em outras avenidas da nossa cidade. Então, eu quero deixar registrado aqui, frente a várias discussões que houve até no Facebook, vários comentários, realmente algumas pessoas podem ter sofrido com essa mudança lá no bairro Oxford. Mas a grande maioria, a grande parcela, a grande parte, com certeza está elogiando o que foi feito. O senhor quer uma parte, senhor? Senhor presidente, senhores vereadores, só para citar sobre a questão do binário da Antônio Quesimudel e Avenida São Bento, quero dizer que está bem adiantado o projeto. Está ligado? Está bem adiantado o projeto. E falando com o secretário de Planejamento, agora há poucos dias atrás, ele deixou muito claro que até no início do ano que vem, ali, 2020, eles vão estar implantando a mudança do binário da Antônio Quesimudel com a Avenida São Bento. Então, é uma coisa que vai acontecer. Eu também sou bem favorável a isso, porque eu acho que vai ajudar muito. Vai ter aqueles críticos, como teve lá no binário, mas lá a maioria a gente vê que é bem favorável também, né? Sim. Que aprovou, então tem que haver mudanças, isso com certeza. Obrigado. Beleza. Obrigado pela sua contribuição. Então, quero deixar aqui o meu registro para que isso realmente ocorra, torço para que ocorra e torço para que essa novela com o nosso transporte público realmente tenha um ponto final também, para que, só para concluir, senhor presidente, para que possamos ter uma mobilidade urbana com qualidade na nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 2. Vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores que estão em casa, eu quero pegar um pequeno carona aí na fala do vereador Jaime. Vereador Jaime, eu sei que vem sendo feito esforços tremendos para as mudanças na nossa cidade, mas eu ainda sou um pouco, assim, talvez mais radical. O vereador Paulo tem mais experiência nisso, né? Porque trabalhou na linha de frente, sabe como funciona. A gente, às vezes, tem uma visão, né, de fora e pensa que está certo. Mas nós precisamos parar de pensar e socorrer, fazer o papel de bombeiro na nossa cidade, né? Meu ponto de vista, nós teríamos que contratar uma empresa, não importa se vai custar 500 ou 1 milhão, não importa quanto custe, e fazer um planejamento, porque a nossa cidade tem a maior frota per capita do Estado, e todo mundo acha que, estando dentro de um carro, a preferência é dela. Eu sou usuário do binário de Oxford, ficou espetacular. Porém, o transporte coletivo que passa por ali, ele não usa só a pista dele. Ele usa a pista dele, a pista do lado, e usa a calçada do pedestre também. Pode verificar lá que vocês vão encontrar e vão ver a roda do transporte coletivo passando em cima da calçada. Assim como faz na saída do terminal de Oxford. Ali é nosso trecho, né? É lamentável isso. E até, o vereador Paulo, eu me lembro de uma matéria que saiu no jornal, que o senhor estava tampando o buraco lá dentro do terminal para poder, né, dar uma qualidade certa, né, para todo mundo lá. Um trabalho que eu, do meu ponto de vista, o senhor não deveria ter feito, mas o senhor estava lá, empenhado, né, na melhor condição do passageiro, né, que eu acho que deveria ser da empresa contratada. E aí desenrola muito. Então, nós estamos cercados, represados, durante anos, numa mesmice absurda. O setor de planejamento faz um esforço fenomenal. Eu reconheço, tem áreas espetaculares, mas tem gente que trabalha puxando para trás. Nós sabemos disso. E isso deixa a gente bastante indignado, porque parece óbvio para a gente. Mas parece que para uns lá não é tão óbvio assim. Então, o planejamento, o desenvolvimento de uma cidade não se faz de ano para ano ou de gestão para gestão. Nós precisamos ir mais além. O vereador Paulo viveu bem isso, na prática, né, no socorro. Secretaria de Obras não faz nenhuma obra, praticamente. Só, né, corre, apaga fogo. É um sufoco. É absurdo. É, assim, lastimável o que a Secretaria de Obras, como trabalha. O vereador Bogo também teve essa experiência por lá. Então, e se for falar de bocas de lobo e por aí afora, a coisa vai longe. Mas paramos aqui, é verdade, nós precisamos mudar, é verdade, os binários faz sentido, essa mudança que vai ter no centro é fantástica, é bem-vinda, vai ter suas reclamações, e volto a justificar por que o planejamento, a contratação de uma empresa para isto. Para que nós paremos de atender particularidades de A, B, C ou D. Gente, esta cidade não pode ser só de uma família. Esta cidade não pode ser só de um comércio. Não pode ser só de um sobrenome. Não pode ser só de A, B, C. Não pode. Essa cidade é de todos. São 84.400 e tarará de habitantes. São de todos nós. Não dá para agradar a todos. Não dá para particularizar uma cidade como essa. Nós precisamos ir além. Outras cidades ao nosso redor já estão dando lição para nós. Nós precisamos sair disso. Bom, eu quero registrar, dito isso, eu quero registrar eu subi a serra hoje, óbvio, voltei de viagem, e constatei na curva da morte, né,
Um desmoronamento, pequeno, mas desmoronamento. Para quem já trabalhou com terra, quem já trabalhou com o nosso solo, quem tem a experiência que tem, sabe que aquilo, numa chuva forte, não vai parar em pé. Já começou. Já começou pelo chuvisco que deu. Então, eu só quero deixar registrado isso, que quando começaram a fazer, eu critiquei, dizendo que não, é um paliativo, muito paliativo. Né? Está lá já o resultado. Vai ter problemas. O sonorizador que colocaram na descida, na pista de descida, eu desci na sexta-feira. Para quem desceu a serra, para quem usou, não faz diferença. O carro pequeno não faz diferença, que dirá o carro grande, o caminhão, o ônibus, não faz diferença. Sabe, é um amadorismo de quinta categoria. É inacreditável isso, é brincar com a vida. É brincar com a vida. E a estrada está ficando cada vez mais cheia. Porque hoje, para subir, o trânsito estava terrível. Né? Então, senhoras e senhores, é lamentável que a gente tenha que assistir sem poder fazer nada. Simples falar aqui e dizer para os nossos cidadãos sambentenses, ao usar a serra, ao usar a SC 418, pelo amor de Deus, faça da maneira mais segura possível. Porque, se depender da serra, caixão pro Billy, como diz normalmente. E quero finalizar, registrar o seguinte, não aconteceu no nosso município, mas aconteceu no município vizinho. Eu sinto como se fosse o nosso município. O CRAS da cidade vizinha de Rio Negrinho foi invadido e depredado. Um dos CRAS. Olha, gente, por favor, é dinheiro do povo. Depredar um bem público é depredar, é jogar, queimar o seu próprio dinheiro. Pais, alunos, professores e tudo mais da comunidade, tanta gente que usa o CRAS, né? Nós temos 3 unidades do CRAS. E boas unidades hoje, muito bem estruturadas, né? Novas unidades, adequadas, né? Mas, por favor, né? É lamentável. Finalizando, professores, não tenho o que dizer, né? Sem esses nobres professores, o que seríamos de nós todos? Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem o seu registro, cada um de nós tem a sua memória e tem o seu professor predileto, para que nesse momento possa deixar registrado, né, no seu coração o que fez para você, o que fez por você, o que deixou o legado na sua vida. E eu poderia dizer assim, professor João Espíndola, na minha formatura de 4º ano, né, do Grupo Escolar Monsenhor João Telho, né, digo assim, Dagmar, não paro de estudar. Muito obrigado, senhor João. Me lembra, era uma criancinha, né, já fui pequeno. Você não esquece. Então, minha homenagem a todos os professores de São Bento do Sul, na memória do professor João Espíndola, meu professor de 4º ano primário. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia que se faz presente aqui, internautas que nos acompanham, senhores da imprensa. Também quero fazer menção ao falecimento do ex-prefeito de Joinville e ex-deputado federal Marco Tebaldi. Tebaldi foi prefeito em Joinville quando eu era prefeito aqui em São Bento, e pela experiência dele, maior experiência, ele foi um bom amigo que me dava dicas de administração, até porque é a maior cidade do estado. Se ele conseguia administrar aquilo, para dar dicas para São Bento era muito fácil. Eu gostava muito dele, é uma pessoa de bom trato. E ontem, quando eu fiquei sabendo da notícia do falecimento, me deu uma tristeza de saber que um homem que representava tão bem a nossa região, se vai tão cedo, 61 anos, é muito cedo, por causa dessa maldita doença. Mas fica aqui meus sentimentos da família, meu pesar à família, que eles possam superar esse momento de tristeza agora, e faço aos membros do PSDB essa homenagem, porque não éramos do mesmo partido, mas Tebaldi era um homem
que honrava a política. Fazer também a referência, amanhã, dia do professor, e aí eu parabenizo o vereador Peter Knoibiller, a minha assessora, Adriane Ruzanowski, e eu próprio. Obrigado, muito obrigado. E nós merecemos, porque ser professor, eu sou professor, e o senhor também é, e a professora Adriane também foi, porque nós gostamos do magistério, né? É muito bom ter esse contato com a juventude, de poder repassar um pouco do nosso conhecimento que a gente aprendeu nos livros e na faculdade e na nossa vivência, repassar aos novos alunos, à juventude. Então, a todos os professores da rede municipal, da rede estadual, da rede particular de ensino de São Bento do Sul e região, as nossas homenagens. Semana passada eu fiz indicações a respeito de reparo de semáforos, porque o que a gente está vendo, de novo, olha, nunca parou. Arruma um, estraga outro, e de novo o semáforo na frente da escadaria da Igreja Matriz está estragado. A sinalização para os pedestres ali na Jorge Lacerda, no entroncamento da Jorge Lacerda com a Visconde Taunay, também não funciona. O semáforo dos carros, sim, mas para os pedestres, não. Se nós passarmos naquele semáforo ali na estrada Rio Negro, que vai para o fórum, que pelo menos tinha aquela luz intermitente, e aquilo era muito importante porque fazia com que as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem São Bento, vissem aquela luz, aquilo chamava atenção. Não tem. E se passar, você vai ver, vai se reparar que a sinaleira para os pedestres, ela não está estragada, ela está pendurada. Está pendurada por fios. Então, é uma barbaridade. Eu já vi o contrato que é mantido pela empresa, pela prefeitura com a empresa. Eu acho que essa empresa ela é muito pequena para dar conta dessa importância. Aquele semáforo perto das indústrias Condor também nunca mais voltou a funcionar. E a coisa vai fazendo. Estão fazendo, dá a impressão que a prefeitura está contando com o esquecimento, com cair no costume que esses semáforos não funcionem. Mas não pode continuar assim. Hoje, senhor presidente, teve o depoimento, foi hoje? Do vereador Paulo Zifka, do vice-prefeito Márcio Drevic e da última testemunha, Marco Redli. E, conforme nós tínhamos acertado aqui, tão logo houvesse essa conclusão, e como temos um pedido de processo de cassação do vice-prefeito Márcio Drevic, agora nós temos que solicitar ao Poder Judiciário para que nos entregue. Se bem que agora me parece que já está aberto acesso livre do processo, me falha a memória. Agora está na hora de nós podermos pedir esses documentos para decidirmos se vamos abrir o processo de cassação ou não. E aí me surgiu um fato, pouco antes da sessão, eu escutei, o mensalinho, mas o que acho? O que é isso? E aí eu fui ver. Matéria que saiu no sábado, que diz o seguinte, no Jornal Gazeta, em novo depoimento, PP pagaria por apoio de César Godoy na Câmara. Ou seja, não é um mensalão, porque nós não somos Brasília, mas mensalinho. Eu só vou repetir o que o jornal colocou. Que Ricardo Baum, ex-diretor de comunicação da Prefeitura, que foi exonerado recentemente, disse o seguinte, agora Ricardo contou o que teria realmente acontecido. No entanto, muitos detalhes do caso ainda não podem ser divulgados por estarem na fase de investigação. Mas, a grosso modo, disse à polícia que a pedido do vereador César Godoy, contou a história no primeiro depoimento como forma de encobrir não apenas a concussão, dizendo que ele pagava para o PSB, pois pagava valores ao parlamentar, como também que ainda fazia um repasse em nome do PP para ter apoio do vereador na Câmara.
Inclusive, nos documentos apreendidos do PP, constam na planilha pagamentos feitos a Godoy a título de acordo político. A investigação em torno do nome do ex-diretor de comunicação surgiu depois que a então estagiário do escritório da advocacia do vereador disse que foi a prefeitura receber os valores de Baum em um envelope. Enfim, a situação está ficando cada vez mais complicada, né? Nós temos a situação do vereador Márcio Drego. Do vereador Paulo Zifka, quando ele voltou para a Câmara, quando assumiu, e eu tive uma conversa com ele ali fora, eu disse, olha, da mesma forma que foi tratado com relação ao vereador Jaime, eu entendo que com relação ao vereador Paulo Zifka, a Câmara não pode fazer nada porque, em tese, não fez nada errado como vereador. Se fez algo errado, e isso está sendo apurado, foi como secretário, não como vereador, portanto, nós não poderíamos discutir a cassação do vereador Paulo Zifka, muito embora esteja sendo processado na Justiça. Do vice-prefeito Márcio Dreve, nós podemos, porque ele, na função de vice-prefeito, teria cometido irregularidades. Do vereador Godoy, entendo também, porque tudo gira em torno da situação dele ser vereador. Mas aí vem a manifestação do prefeito Magno Baumann dizendo que não sabia de nada, mas que não compactua com esse tipo de coisa. No programa do Paulo Rogério Turek, teve dias atrás os repórteres Espeto e César Miranda. E eles mesmo diziam, falaram, isso não cola. Não cola essa história que não sabia de nada, tal. É óbvio que não houve transparência em nenhum momento, que não adianta o prefeito escrever nota e publicar dizendo que não sabia de nada, quando tudo está, já estou terminando, senhor presidente, tudo está chegando à conclusão de que havia, sim, a participação efetiva do PP nessa história toda. Fica aqui esse meu registro. Então, senhor presidente, eu peço que agora comunique, oficie ao Poder Judiciário para que peça os documentos, se já não estiverem disponíveis e acesso aberto, do processo que envolve a questão do vice-prefeito Márcio Dreve. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Edi Salomão. O senhor tem o tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, meu amigo e presidente da Sociedade Literária, Walter Volvo. Muito obrigado, Walter, pela sua presença hoje aqui. A imprensa, através do Paulo Rogério Turek, representando toda a imprensa hoje, nessa noite. Os internautas que nos acompanham em suas casas, Vilmar Kravec, presidente do PSD. O que me traz aqui, em primeiro lugar, senhor presidente, queria registrar o falecimento da senhora Eronildes Grosso, né, avó da minha assessora, da Nathalie, né, falecida no sábado. Também do Adalberto Mies, né, o Mani. E também lamentar, vereador Jaime, o falecimento do meu particular amigo Doda. Fui saber isso após ele ter sido sepultado. Até coloquei minha assessora no circuito para ver que hora, onde é que era e tal, e já tinha sido sepultado. Nossas condolências, né, a família, né? Ainda vamos conversar com a família também, né? Meu grande amigo de muitos e muitos anos aí, companheiro, né? E deixar também registrado o falecimento do ex-prefeito, ex-deputado Marcos Tebaldi, que no exercício da função de deputado muito fez pela região aqui do Planalto Norte de Santa Catarina. Ninguém pode tirar os méritos do Marcos Tebaldi por aquilo que ele fez. Indiferente, né, de que partido ele veio aqui, se desvestiu da cor partidária e ajudou o município de São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, todos os municípios receberam. Isso é muito importante no político, quando ele se desveste da condição partidária que ele exerce para se tornar um representante legítimo, e isso foi o que Marcos Tebaldi fez. Que Deus tenha a todos, né,
cumprimentar os professores, na pessoa do professor Fernando Malon, Peter Knoibiller e a Adriana Rujanowski, né? Também, em seus nomes, cumprimentar todos os professores do município de São Bento do Sul e da nossa região pelo Dia do Professor. Também, aproveitando, cumprimentar o Dia das Crianças, né? Todas as crianças que são a esperança do povo brasileiro, essas crianças todas que do seu dia ocorrido no dia 12, também do Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez, fazer uma referência toda especial, uma deferência toda especial à Sociedade Literária, como eu fiz aqui quando apresentei a moção, das dificuldades que ela encontrava alguns anos atrás para se manter em pé. Não é fácil, nós acompanhamos, eu acompanhava muito por causa... A minha sogra era sócia lá, e 60 e poucos anos, sempre, toda semana, buscando livros lá e lendo, e a gente aproveitava a ler também, quando a gente ia lá na casa dela, aproveitava a ler alguns livros, que eram de interesse da gente, muitos em língua alemã, né? Então, também aprendemos muito lá com a Sociedade Literária, que é uma das mais antigas da América Latina, eu já disse isso aqui na defesa da aprovação da moção. Agradecer mais uma vez a todos os vereadores por terem aprovado essa moção. Torcer, vereador Marcos Reti, vamos torcer com essa pavimentação que vai ser colocada e fazer um bom proveito das lajotas que serão retiradas, para que se coloquem em outras ruas menores, mais estreitas, pode ser aproveitadas as lajotas que serão retiradas dessas ruas que o senhor colocou aqui. É uma pena que o saneamento, não sei, pode ser que até vá, mas é uma pena que não vai para a Dona Francisca, lá para a Estrada da Serra, porque nós temos certeza que o pavimento lá seria refeito, que hoje a pavimentação da Dona Francisca está sendo feita com a patrola. É o único asfalto no mundo que eu conheço que é patrolado, é o da Dona Francisca. Já falei aqui diversas vezes de que tem que fazer, e tem autorização judicial para fazer, autorização do juiz, que pode ser feito, segundo ele comentou comigo. Eu acho que a prefeitura não faz porque não quer fazer, e a empresa não vai fazer, porque a empresa acha que está cheia de razão, sei lá. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer que aquela base que foi colocado lá, aquele preparo chamado Coneide, eu tinha dito antes de fazer o asfalto lá, não vai funcionar. E levei o prefeito, numa das ruas, eu lhe dou uma parte. Uma parte, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também, na conversa com o secretário de Planejamento, Luiz Cláudio, nessa mesma conversa que eu tive sobre o binário, foi citado a questão da recuperação da Dona Francisca. Também está em projeto, é certeza que vai sair. Eles deram certeza na última reunião, até o vereador Marco Reis esteve presente, né? Na última reunião que tivemos semana passada ali junto com o prefeito, que a Dona Francisca será refeita aquela questão lá, daqueles problemas todos que já vem desde a gestão do seu prefeito Magno anterior, né? Obrigado, Paulo. Lá a situação é a seguinte: a prefeitura faz o asfalto da Dona Francisca e o processo continua. Se ela ganhar a questão, quem vai pagar o asfalto é a empresa que perdeu a questão. E se a prefeitura perder, já está pago. Já está pago, é só fazer. O que não dá mais é para deixar, vereador Paulo, o senhor sabe, não dá para deixar aquilo lá, é uma vergonha internacional, já nem nacional não é. Aquilo lá não dá, não tem condições de se manter aquilo lá. Eu não posso mais ir para a Bela Aliança, o pessoal lá quer me pegar lá, porque diz que nós aqui, os vereadores, não fazem nada, porque os vereadores não vão. Não, os vereadores vão, mas quem faz é a prefeitura ou a empresa, que é a Paviplan, se não me engano, foi a Paviplan que fez lá. Foi a Paviplan, Paulo? Lá foi a Compra. A Compras, a Compras que fez lá, tá. Então, se a prefeitura fizer e a Compras perder a questão lá, ela vai pagar, vai ser acionada a Compras para pagar. E se a prefeitura perder, a prefeitura já fez, pronto, não tem problema nenhum. O que não pode é deixar assim. Agora, vereador Dagmar Nogueira, vou concordar que aquele redutor que fizeram ali na Serra Dona Francisca é de brincadeira. Porque é o seguinte, eu tenho dito aqui, lá tem que fazer um redutor para praticamente obrigar os carros a pararem antes de chegar na curva. 10 por hora, ou 15 por hora, 12 por hora,
Porque não tem, ali continua a mesma coisa, isso ali vai continuar a mesma coisa, isso ali foi para enganar alguém, eu não sei quem é que meteu na cabeça dos caras que aquilo lá vai reduzir a velocidade dos caminhões, dos carros pequenos. Não vai reduzir nada, entende? Então, eu acho que nós continuamos aqui esquecidos, né? Nós vamos cobrar, temos que cobrar, né? Temos que falar, porque se nós não falar... eu estava vendo uma nota aí, hoje ainda lendo no jornal, quando o vereador Jair Sabino foi citado, mais o vereador Dagmar Nogueira, e mais este vereador, o Kennedy Nunes, chamando nós de ignorante, o deputado Kennedy Nunes, quando nós reclamávamos da serra, que ele pedia para colocar um L ponto lá, eu já lhe dou, um L ponto, ele disse que nós éramos vereadores curtinhos, já termino, senhor presidente, e que nós dissemos que o L ponto até pode ser feito, mas primeiro tem as outras prioridades. O L ponto não vai evitar a morte das pessoas lá, não vai reduzir a velocidade. Então, hoje eu estava vendo mais essa matéria que eu tenho guardado comigo, quando ele chamava nós lá de ignorante, e o vereador Jair Sabino fez uma análise bem certinho, uma colocação de quem é ignorante. Ignorante é a pessoa que não conhece, que nem ele, que mora bem pertinho do problema e não está enxergando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 7. Para fazer uso da palavra, eu transmito a condução dos trabalhos ao vereador Edi Salomão. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador presidente dessa casa, vereador Peter Alexandre Knoibila, pelo tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqueles que se fazem presentes aqui na sessão, a todos os integrantes da imprensa e aqueles que nos assistem pela internet. Alguns assuntos me trazem aqui. Quero, mais uma vez, cumprimentar o nosso amigo Walter Wolff pela atuação junto à Sociedade Literária São Bento. Mais uma vez, parabenizar. Hoje a entrega de moção justa, moção de aplauso pelos tantos anos, 138 anos, da Sociedade Literária em São Bento do Sul, e o senhor tem prestado um serviço, assim como toda a sua diretoria, mas fica aqui o registro focado na sua pessoa, porque foi quem veio aqui também trazer a sua manifestação. Com relação à manifestação do vereador Fernando Malon, concordo, que nós devamos contatar o judiciário agora para que nos encaminhe as informações relativas ao processo todo, assim como havíamos combinado, assim como havíamos, inclusive, votado aqui os vereadores, para que esperássemos a conclusão das oitivas e aí sim pudéssemos avaliar aquilo que foi falado, foi dito, inclusive ficaria muito mais fácil de fazermos o processo como um todo, para que pudéssemos também analisar a aceitação ou não do processo que está solicitado aqui nessa casa de cassação do vice-prefeito Márcio Dreving. Então, faremos isso, vereador, assim como a sua solicitação foi feita nessa tribuna. Quero também, o vereador Edi já fez o registro dos falecimentos e realmente todos eles trazem aí a todos nós um sentimento de solidariedade com as famílias, mas de uma forma especial ao vereador Jaime, que o seu tio faleceu, então fica aqui o nosso sentimento a toda a família e a todos aqueles que estão sofrendo o luto, de uma forma especial também aos familiares de Marcos Tebaldi. E, de fato, foi um político que eu não tive oportunidade de conhecê-lo assim mais profundamente, mas a gente entende que, a partir das ações e das medidas que tomou e da forma como tratou a política, realmente merece um reconhecimento e nesse momento em que ele faleceu, deixar aqui as nossas homenagens, tanto à família quanto ao seu partido, ao PSDB, que fique registrado aqui as nossas condolências também. Quero me manifestar com relação à Corrida do Bem, que aconteceu domingo, ali nas imediações da Avenida dos Imigrantes. Tinha um sol para cada corredor,
realmente heróis e heroínas participando dessa corrida. Foram 2 percursos, 5 e 10 quilômetros. Dessa vez ainda houve uma mudança no percurso, colocando a passagem por dentro do Parque Mariani, com subida de morro e descida de morro. Foi bem dura a prova, mas foram 500 participantes, em torno de 500 participantes. Então, os nossos parabéns a toda a equipe do SESI, que foi quem organizou. O pessoal da Tricor também estava lá participando e organizando, né? Então, a todos aqueles que foram os organizadores do evento, parabéns. E a todos aqueles que participaram, né? Apesar de ser de manhã cedinho, às 8 da manhã, mas ali já havia um sol considerável, né? E as pessoas, realmente o dia mais quente dos últimos tempos aqui, as pessoas praticando o esporte. Então, parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse processo. Quero também registrar aqui que hoje foram para Caçador para participar do Parajás, que é a delegação de São Bento do Sul. Então, embarcaram hoje para Caçador. As modalidades de atletismo no segmento intelectual masculino e feminino, atletismo no segmento visual masculino e feminino, atletismo no segmento Down masculino e feminino, tênis de mesa segmento intelectual masculino e xadrez no segmento visual feminino. Dizer que a disputa da modalidade de natação, por questões de logística, ocorreu na cidade de Indaial e São Bento do Sul conquistou o troféu de vice-campeão no segmento visual feminino. Então, a todos aqueles que representam o município de São Bento do Sul no Parajasque, fica aqui aqueles que já participaram, então os nossos parabéns ao pessoal da natação, e aqueles que vão participar agora em Caçador, desde hoje, amanhã até sábado, fica aqui os votos de uma belíssima competição, que estejam lá realmente representando o município com muita vontade, com muita dedicação, e que é só o que nós conseguimos ver nessas pessoas, né, que também fazem do esporte uma forma de inclusão. E, para finalizar, eu não poderia deixar de cumprimentar os meus colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pela passagem do seu dia, no dia 13 de outubro. A todos aqueles que se dedicam profissionalmente à fisioterapia e à terapia ocupacional, fica aqui o meu abraço. Parabéns pelo nosso dia. E para os professores, eu me reservo o direito de homenagear a minha mãe como professora, e aí a todos os professores, na pessoa da dona Gúndula, que também foi minha professora, né, e continua sendo a minha professora, ainda que no papel de mãe e não como profissional da educação, mas já foi minha professora como profissional de educação. Então, a todos os professores, sintam-se abraçados, né, e o meu respeito a todos os professores, assim tanto quanto eu respeito a minha mãe como professora que foi. Então, fica aqui o meu carinho e desejo que possam ter o reconhecimento por tudo aquilo, por todo aquele serviço que prestam à humanidade na dedicação do seu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Antes de transmitir os trabalhos para o presidente da casa, também quero deixar os cumprimentos ao presidente do PL, Gilmar Polo, né? Um lápis aí, acabei esquecendo de citar seu nome, tinha citado o presidente Vilmar Kravec, não poderia deixar de citá-lo. Então, e também esqueci de citar o dia do fisioterapeuta, né? Então, nossos cumprimentos ao presidente, que representa toda a classe aqui em São Bento do Sul, em seu nome. Os cumprimentos a todos os seus colegas aí, né? Neste momento, eu transmito os trabalhos da mesa diretora ao presidente dessa casa, vereador Pedro Alexandre Kneiber. Resumindo a condição dos trabalhos, eu convido para fazer uso da palavra o vereador Jairson Sabino. Vereador, o senhor tem o tempo de até 8 minutos para as suas manifestações. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, a plateia virtual, a imprensa, as assessorias, o pessoal que está aí na internet, muito boa noite. Começamos aqui, então, com os parabéns. Primeiramente, a Sociedade Literária, representada aqui pelo seu presidente, Walter Wolff,
por todo um trabalho desenvolvido durante décadas em benefício da cultura. Nós vimos que a maioria do pessoal na internet, ali monitorando o pessoal, reconhecendo, sempre tem um ou outro que quer ser engraçadinho e tal, mas que faz parte da Casa Legislativa reconhecer em nome do povo aqueles que realmente fazem diferença. Os que não fazem diferença criticam. Aqui nós temos também, então, os parabéns ao professor, dia 15 amanhã, a todos os mestres, os nossos parabéns por tudo que já foi dito aqui pelos que me antecederam. Quero também parabenizá-los. Nós temos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, uma resposta ao requerimento de informação que fizemos sobre a banda marcial municipal. A minha sugestão é que essa banda volte à Secretaria de Educação. Veio a resposta lá da parte do governo, da Fundação Cultural, que é onde está hoje a banda. Tá? Vamos saber aqui, dentro do tempo que nos permite. A banda marcial municipal criada através da lei e tal, conforme cita referida, tá? Em 2016 houve a transferência pela lei, então veio da Secretaria de Educação para a Fundação Cultural. E aqui, atualmente, há uma grande demanda por aulas de trompete na Escola de Música do Ronaldo Ritmo e por causa disso, o professor Edson Sonsini foi designado desde o começo de 2017 para ministrar aulas de trompete em tempo integral, sendo assim, mas nada foi feito em relação à banda marcial municipal desde então. É de entendimento comum que a Fundação Cultural e a Secretaria de Educação, que a banda marcial municipal, por força de lei, para que possa atender não só os alunos da rede municipal, mas também como a comunidade em geral, que ela continue vinculada à Fundação Cultural. Não há possibilidade de atender se a banda estiver na CEMED. Quer dizer, de qualquer forma não vai atender. Porque se for para a CEMED não vai atender, porque daí não atende os alunos, inclusive aqueles que saem do 9º ano, saem do fundamental. Mas continuar na fundação também não funciona, está na gaveta. Né? E aí que no final eles ficam engraçadinhos ainda e dizem assim, tal processo também estará mais fortalecido com o apoio prometido pelo vereador Sabino através de emendas parlamentares. Eles são bem engraçadinhos. Tá? Então, assim, eu disse que se essa banda sair do papel, sair da gaveta do presidente da Fundação Cultural, que está lá abandonada há mais de 3 anos, e passar para a Secretaria de Educação, que eu acredito que vai fazer um trabalho, nós vamos buscar, pleitear, pedir verbas no governo federal, já que a Prefeitura e a Fundação não fazem projetos. Tem verba no governo federal, sim, mas eles não fazem projeto, porque eles não trabalham. Tá? Então, fico engraçadinho aqui nessa resposta ainda. Só me faltava. Aqui, ó. Repetidamente reclamações do terminal urbano passageiro, especificamente lanchonete, bebedeira, algazarra. Tá? Então, não basta a lei que não se bebe em via pública, não basta a lei que não se pode beber no ônibus. Aqui, essa lanchonete, o aluguel que a lanchonete paga é manter aquele terminal urbano do centro limpo e em ordem. Há uma bebedeira ali naquela lanchonete, um algazarra, uma esculhambação. E o governo nem tem conhecimento. Agora, de certo, pelo menos já sabe. Quero destacar aqui e lamentar, como já foi feito também, vamos registrar nessa ata, a morte desse grande tucano, precoce a saída dele de cena, muito precoce. 61 anos, muito fez por Santa Catarina, e eu creio que ainda poderia fazer muito se não fosse acometido desse câncer. Pâncreas, depois com outras complicações, 2 vezes foi vereador, foi 2 vezes prefeito da maior cidade de Santa Catarina, 2 vezes deputado federal, e como também já dito, ajudando muitos municípios, e aqui, inclusive, São Bento do Sul. Né? Muita verba que veio para o município, para o hospital, e alguém vai dizer, sempre tem um gaiato para falar, não fez mais que a obrigação, mas fez, e ele fez, enquanto outros estão lá, 12 anos passeando na Assembleia Legislativa sem nos representar, 16 anos passeando na Assembleia sem nos representar, eu digo nos representar o Planalto Norte Catarinense, que nós continuamos abandonados. Matéria de asfalto é uma vergonha, né? Faz casquinha de nega maluca e depois vão lá pagar 2 vezes esse asfalto foi citado aqui, lá da Dona Francisca. Panorama político, o vereador Malonço veio trazer aqui o assunto, tinha separado, veja-se lá, jornal A Gazeta, para falar sobre esse assunto. Aqui, ó. E a notinha do panorama diz assim, hoje fiz a leitura no rádio também, em meu comentário, vai estremecer
Ex-diretor de comunicação da Prefeitura, Ricardo Baum, prestou novo depoimento à Polícia Civil nessa semana. Dessa vez, desmentiu a história apresentada no primeiro depoimento. Mentiu e agora desmentiu. Quando disse que fazia pagamento ao PSB e entregava o dinheiro para a assessoria do gabinete do prefeito, a assessora a Michele Esperandil. Ela, desde o início, falava que nunca havia recebido nada de Baum. Agora, Ricardo contou que teria realmente acontecido, no entanto, muitos detalhes do caso ainda não podem ser divulgados por estarem na fase de investigação, mas, a grosso modo, disse à polícia que o pedido do vereador César Godoy contou a história no primeiro depoimento como forma de encobrir não apenas a concussão, pois pagava valores ao parlamentar, como também que ainda fazia um repasse em nome do Partido Progressista, do PP, para ter o apoio do vereador na Câmara. Isso aqui é gravíssimo. Nós vamos interpelar o governo, vamos interpelar o Partido Progressista, na pessoa do presidente Marco Rede, vereador. O partido vai ter que precisa dar uma explicação para a comunidade. O jornal está aqui, o jornal estabelecido, o Diário de Credibilidade, o maior jornal de circulação aqui, e está dizendo aqui que ainda fazia um repasse em nome do PP para ter o apoio do vereador na Câmara. Então, tínhamos o vereador comprado aqui, é isso? Inclusive, nos documentos apreendidos do PP constam na planilha de pagamentos feitos a Godoy. Tem uma planilha. O jornal está dizendo, estou falando nada, estou lendo aqui, eu quero saber isso aqui. O jornal está dizendo que havia uma planilha de pagamento do PP a título de acordo político, entre aspas, está aqui. Gravíssimo. A investigação em torno do nome do ex-diretor de comunicação surgiu depois que a então estagiária do escritório de advocacia do vereador disse que foi à prefeitura e recebeu os valores de Baum num envelope. Ainda em relação a esse episódio, uma advogada que atua no mesmo escritório foi ouvida em juízo responde agora por falso testemunho e tentativas de obstrução da justiça e coação de testemunha. Isso porque ela teria agido a fim de evitar que a estagiária prestasse depoimento e contasse o que sabia. Estamos bem, né? Estamos bem, senhores. A coisa vai de mal a pior. Isso aqui é um mar de lama. E nós precisamos de explicações. Passou da hora de o partido que está no governo vir a público, se manifestar, trazer explicações para a comunidade. São acusações gravíssimas que o jornal está colocando aqui no panorama político, sábado e domingo, 12 e 13 de outubro de 2019. Nós precisamos das explicações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 17 de outubro, às 19 horas. Está encerrada a sessão.